Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo falaremos toda a história do Maradona, então, não se esqueça de se inscrever no canal, para ver mais vídeos como esse. Intenso dentro e fora de campo, o El Pibe de Ouro foi um dos maiores jogadores da história. Nascido em 1960, teve uma infância humilde, Maradona cresceu no subúrbio pobre de Buenos Aires e era filho de um operário. Quando criança, atuou pelo Los Cebolitas, equipe de futebol amador afiliada ao Clube Argentinos Júniors. Em seu primeiro teste, com 9 anos, Maradona demonstrou uma habilidade absurda, e fez com que as pessoas duvidassem da sua idade. Aos 15 anos de idade, o garoto conseguiu espaço no time profissional do Argentinos Júniors. Logo foi convocado para a seleção argentina, com 17 anos, sendo até hoje o atleta mais jovem a vestir a camisa da sua seleção. Ficou no clube por 5 anos, não ganhou nenhum título, mas se destacou sendo artilheiro do Campeonato Argentino em 5 edições consecutivas: Metropolitano 1978, Nacional 1979, Metropolitano 1979, Nacional 1980 e Metropolitano 1980. Por lá, marcou 116 gols em 166 partidas. Uma das atuações mais memoráveis em seu primeiro clube foi contra o Boca. Após ser chamado de gordo pelo goleiro Senesi, Maradona com apenas 20 anos fez 4 belos gols, e ajudou seu time a vencer a partida por 5-3. 3 meses depois, em 1981, chegou no Boca Juniors. Em seu contrato, tinha algo curioso: ele estava proibido de enfrentar sua antiga equipe em jogos oficiais. Estreou contra o Talleres e fez 2 gols, numa partida em que o Boca venceu por 4-1. Para pagar seu salário, o Boca tinha que realizar vários amistosos para aumentar sua renda. Em seu primeiro ano, Maradona ajudou o Boca a chegar ao título metropolitano, após 5 anos em que o clube não levantava uma taça. Ainda nesse ano, fez gols em todos os jogos contra o River. Sua trajetória em seu clube do coração foi curta, porém marcante. Em 40 jogos fez 28 gols. Em 1982, chegou no Barcelona, em uma transação de mais de 7 milhões de dólares, recorde da época. No entanto, a passagem do atleta pelo clube espanhol não foi a mais brilhante, e por lá começaram as primeiras polêmicas envolvendo seu nome. Logo na primeira temporada, o jogador contraiu hepatite e acabou fora das partidas por 3 meses. Depois, conseguiu, com o Barcelona, vencer a Copa do Rei contra o grande rival Real Madrid, marcando gols nas 2 partidas. A equipe catalã também vivia uma carência de títulos. Na segunda temporada na Espanha, teve uma fratura no tornozelo após uma entrada desleal do Andoni Goicoechea, que é conhecido como o açougueiro Bibao, tendo que ficar parado por 3 meses. Voltou e em um jogo contra o Atlético, em uma final de Copa do Rei, Barcelona saiu derrotado, e o argentino revoltado, causou uma confusão entre os atletas, mais 3 meses de suspensão. Como sua relação com o clube já não era boa, o Barcelona negociou ele com o Napoli. Depois de um tempo, o jogador disse que muitos problemas que ele teve, iniciou-se na Espanha, incluindo as drogas. Por lá, fez 38 gols em 58 jogos. Sua chegada na Itália deixou a torcida do Napoli em êxtase, que o próprio jogador ficou assustado. Se tornou novamente a transação mais cara da história do futebol. Ninguém entendia como o Napoli teve tanto dinheiro. Logo nas primeiras temporadas de Maradona na equipe, o clube começou a terminar os campeonatos em posições melhores. Na temporada entre 1986 e 1987, ele deu o primeiro título de Série A ao Napoli, ainda por cima, contra a Juventus, grande rival da equipe. O Napoli também conquistou o primeiro título continental com Maradona. Em 1988 e 1989, a Copa UEFA foi garantida pelo clube italiano, com destaques para a dupla de ataque formada por Maradona e pelo brasileiro Careca. Na equipe, ele conquistou títulos importantes, a paixão da torcida italiana, além de ter ido ao auge da carreira como campeão do mundo. Contudo,
Também foi nesse período que ele começou a enfrentar grandes problemas na vida pessoal. Um dos episódios polêmicos envolvendo Maradona nessa época foi o fato de que, aproveitando-se de sua popularidade, ele convocou a população de Nápoles para torcer pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 1990. O grande problema é que a partida seria justamente contra a Itália, que, ainda por cima, era a sede do Mundial. A população do sul da Itália, como os napolitanos, sofre preconceito de italianos do norte, de cidades consideradas mais desenvolvidas e industrializadas, como Milão e Turim. Esse preconceito é histórico e remonta aos tempos da unificação italiana, no século XIX. A convocação de Maradona colocou gasolina nessa rivalidade entre o sul e o norte da Itália. Os torcedores das outras equipes, já ressentidos pela ascensão do Napoli, criticaram mais ainda o craque, gerando um grande debate nos jornais locais. Ao fim, a seleção argentina de Maradona acabou eliminando a Itália, mas a campeã daquele ano foi a Alemanha. Em 1991, em um exame antidoping, foi detectado o uso de cocaína, e o vício do jogador começou a tornar-se público. No período, o jogador ainda foi denunciado por estar ligado a uma máfia local e acabou sendo suspenso do futebol por mais de um ano. O uso das drogas continuou assombrando a carreira do jogador, que começou a sofrer também com a depressão e mais problemas pessoais. Após o craque ter saído do Napoli, o clube chegou a afirmar que ele já havia sido salvo do exame outras vezes, tendo trocado a urina dos jogadores. Antes disso, no fim da temporada de 1986, ele já havia passado por outros problemas fora de campo. Maradona teve seu primeiro filho, Diego Júnior, com sua ex-empregada. Na época, não quis assumi-lo, mas a paternidade foi confirmada anos depois. No Napoli, onde ele é considerado um deus, fez 259 jogos e 115 gols. O novo destino de Maradona foi o Sevilha, mas o contrato durou pouco. Ele ficou apenas na temporada de 1992-1993, e a passagem não teve momentos marcantes. O atleta estava acima do peso, e o clube chegou a colocar detetives para vigiar suas saídas noturnas. Decidiu voltar para a Argentina. Newell's Old Boys foi o destino do craque, uma passagem curta de apenas 5 jogos. Mais uma vez, Maradona enfrentou problemas com o físico e as drogas. Retornou ao Boca, em 1996, para encerrar a carreira como jogador. Pela seleção, sua primeira convocação foi em 1977, com 17 anos. Ele fez parte dos pré-convocados para a Copa do Mundo de 1978, mas não foi ao Mundial. Marcou seu primeiro gol pela seleção principal, em uma vitória por 3-1 em cima da Escócia, em 1979. Em 1982, foi seu primeiro Mundial. Sofreu marcação pesada dos adversários em todas as partidas da fase classificatória. Já contra a seleção brasileira, Maradona cometeu falta grave e foi expulso, ficando fora do jogo e da Copa. Em 86, foi para o Mundial como capitão. Aconteceu uma memorável partida nas quartas de final contra a Inglaterra, após o fim da Guerra das Malvinas, com um clima de animosidade entre as torcidas e presença do exército na arquibancada. Maradona fez nesse jogo um gol de mão, conhecido como La Mano de Deus, e depois fez gol do século. Ainda no campo de defesa, Maradona driblou 3 marcadores, arrancou até o ataque, deixando facilmente toda a defesa adversária para trás e marcando um belíssimo gol. A Argentina se sagrou campeã na Copa, em talvez uma das, se não a maior atuação individual em um jogador nas histórias das Copas. Em 90, a Argentina eliminou o Brasil, em uma grande atuação de Maradona, acabaram perdendo a final para a Alemanha. Em 94, o jogador chega para a Copa após suspensão de mais de um ano pelo doping. Começou muito bem, mas depois do segundo jogo foi flagrado no exame antidoping, sendo detectada a efedrina, substância utilizada como estimulante para o emagrecimento. Encerrou sua carreira em 25 de outubro de 1997, jogando pelo Boca no estádio Monumental de Núñez, contra o River Plate, no Superclássico.
O Boca venceu por 2-1, mas Maradona não marcou gols. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha, se inscreva no canal, e comente o que achou. Até sábado que vem, valeu!